Olá a todos! Nessa segunda parte da aula, nós vamos continuar na página 442. Na página 442, nós temos a localização na reta numérica de números racionais na representação fracionária. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a representar esses números na representação fracionária em uma reta numérica. Então, aqui, um exemplo bem interessante, nós temos que queremos localizar a fração 2/5 aonde? Em nossa reta numérica. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós temos que essa fração 2/5, nós temos que o denominador representa o total de partes. Então, o que nós temos? Nós vamos partir da ideia da relação parte por todo. Ou seja, olha lá, nós temos 2/5. Então, eu peguei, sabemos que 2/5 corresponde, fazendo a divisão, a 0,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu intervalo, tá, entre 0 e 1, e vou dividir ele em quantas partes? Em 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir o meu intervalo entre 0 e 1 em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, daqui até aqui eu tenho uma parte, daqui até aqui eu tenho 2 partes, daqui até aqui eu tenho 3 partes, daqui até aqui eu tenho 4 partes, e daqui até aqui eu tenho 5 partes. Então, o que eu vou fazer? Depois de eu dividir esse intervalo em 5 partes, eu vou considerar 2 dessas partes. Ou seja, 1, 2. E aqui está representado 2/5. Agora, partindo da ideia de quociente, ou seja, como eu já apresentei aqui que 2 dividido por 5 é igual a 0,4, o que eu posso fazer? Para representar agora esse número na representação decimal. Eu vou dividir o meu intervalo em 10 partes. Dividir em 10 partes. Ó, vai ficar um pouco pequeno. No entanto, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir em 10 partes. Agora, para mim localizar a fração 2/5, o que eu tenho que fazer? Que ele é uma distância de 4 décimos do ponto zero. Ou seja, ele tem a distância daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e chegou aqui. Ou seja, 4 décimos. Então, a ideia principal é o quê? Quando nós vamos representar numa reta numérica a fração, eu divido o meu intervalo em partes iguais, representada pelo número do denominador. Ou seja, aqui eu queria representar 2/5. O que eu fiz? Eu dividi o meu intervalo em 5 partes. Quando isso for ser transformado para um número decimal, o que eu faço? Eu transformo ele em 10 partes iguais. Ou seja, entre 0 e 1, eu dividi entre 10 partes iguais. E aí localizei o 0,4, que é a distância entre o 0 e esse número aqui. O interessante é que quando nós estamos tratando de frações próprias, elas sempre estão nesse intervalo, entre 0 e 1. Então, quando você for representar uma fração própria, você sempre vai usar a sua reta numérica indo de 0 até 1. Indo de 0 até 1. Quando se tratar de uma fração imprópria, a única coisa que nós temos que fazer é o quê? Saber em que intervalo ela está. Por exemplo, 12 dividido por 5, ele é igual a 2 mais 2,5. Ou seja, nós sabemos que esse número aqui, a razão desse número, 12 dividido por 5, está entre 2 e 3. E aí, novamente, nós fazemos a mesma coisa. Ou seja, dividimos o intervalo em 5 partes e assim sucessivamente. E quando formos representar ele por um número decimal, novamente nós vamos dividir esse intervalo que eu achei entre 2 e 3 em 10 partes iguais, que é o que tem aqui. E vou fazer a minha representação analogamente como eu fiz anteriormente. Então, para fechar isso aqui, eu sempre divido a minha reta numérica partindo do meu denominador. Aqui tem 5 partes, eu dividi ela em 5 partes. Agora, quando eu for representar ele com um número decimal, o que eu tenho que fazer? Dividir o meu intervalo em 10 partes iguais. Usando todos esses conceitos apresentados, chegou a hora de vocês seguirem as orientações de estudos. Nos vemos em nossa live.